pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre o segundo reinado no Brasil, período que vai de 1840 até 1889 e é o período marcado pelo governo do Dom Pedro II. Então vamos ver as principais características desse governo. Esse capítulo tem como título, Segundo Reinado, uma modernização conservadora. Então, em vários aspectos, o nosso país foi modernizado, mas de uma maneira conservadora, ou seja, que não atingiu a todas as camadas sociais. Mais uma vez, retomando uma característica do primeiro reinado, a questão do privilégio das elites. Então, mais ou menos assim, mudou alguma coisa, mas não mudou tanto assim. As elites continuaram dominando a vida política do país e o povo continuou afastado das decisões políticas. A apostila nos mostra aí uma foto do imperador Dom Pedro II, aos 22 anos de idade. Mostra também uma foto de uma lavoura de café, se desenvolveu aí principalmente na região sudeste do país, e também uma foto de uma ferrovia. Então, durante esse governo, a questão da cafeicultura e do transporte ferroviário, principalmente dos produtos para o exterior, vai ganhar muita importância. Só que antes de falarmos da questão do café, que, aliás, foi extremamente importante para a vida econômica do nosso país, vamos falar sobre a questão política. Lembrem-se que Dom Pedro I foi embora do Brasil em 1831. Então, ele abdicou do trono brasileiro, voltou para Portugal, onde lá ele se tornou rei Dom Pedro IV, e deixou aqui o seu filho Pedro de Alcântara, que na época era uma criança de 5 anos de idade. E aí nós vimos que enquanto o Pedrinho de Alcântara não crescia, o país passou pelo chamado período regencial, que durou de 1831 até 1840. Período este, como nós vimos, marcados por uma crise política, pelas brigas entre os regentes, por uma crise econômica, porque os regentes não conseguiam, governar direito o país, e por diversas rebeliões que se espalharam, por vários cantos do país. Pedro de Alcântara estava crescendo. E muita gente dizia que o Brasil só iria se acalmar quando o imperador assumisse o poder. Que, na verdade, a população estava querendo mesmo, era um rei. Então, assim, nós só vamos acalmar quando o rei assumir o poder. Mas Pedro de Alcântara ainda não tinha idade suficiente. Pela lei brasileira, pela Constituição, ele só poderia assumir o trono aos 18 anos de idade. Ele tinha somente 14 anos. E aí os grupos políticos no Brasil vão começar a discutir a questão da antecipação da maioridade do imperador. Em 1840, acontecerá um episódio conhecido como golpe da maioridade, que nós vamos ver características agora. A questão aqui era a seguinte: lembra daqueles grupos políticos no período regencial? Moderados, exaltados, restauradores? Pois bem, em 1834, o grupo restaurador, que defendia a volta de Dom Pedro I ao poder, acabou se desfazendo porque o antigo imperador morreu. E naquele mesmo momento, o grupo moderado se dividiu. Então, uma parte dos moderados se juntou aos restauradores, aos antigos restauradores, dando origem ao grupo que ficou conhecido como Partido Conservador. E outra parte dos moderados se juntou aos antigos exaltados, formando o Partido Liberal. Na verdade, é assim. Aliás, extremamente importante. Esses grupos, eles faziam parte da elite brasileira. Na verdade, existiam mais semelhanças do que diferenças entre liberais e conservadores. Na verdade, a principal diferença entre os dois grupos era que o Partido Conservador queria uma maior centralização política, que as decisões tomadas no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, fossem válidas para o país todo. E o grupo liberal era a favor de uma descentralização política. Era basicamente essa diferença entre os dois. E aí esses dois grupos começaram a perceber essa questão da
do desejo, né, da população de ter um rei e começaram a se articular. Porque, na verdade, o Pedro de Alcântara era ainda, né, um adolescente, então, né, não ia saber direito governar o país. Os liberais, então, apresentaram a proposta de antecipação da maioridade do imperador. Então, assim, né, por que não assumir o poder com 14 anos de idade? Essa campanha começou, né, a ganhar corpo entre os liberais, e os conservadores, no início, eram contra a ideia. Mas, assim, por que os liberais queriam isso? Como o Pedro de Alcântara era ainda um menino, com 14 anos de idade, os liberais pensaram o seguinte: vamos nos empenhar nessa campanha de antecipação da maioridade, e aí, quando ele for coroado imperador, como ele é ainda um menino e não tem habilidade política, ele vai precisar de auxiliares, de ministros principalmente. E aí, quando ele precisar de ministros, ele vai lembrar da gente, né? Porque nós, os liberais, é que começamos essa campanha. E diante da resistência dos conservadores, os liberais foram às ruas para, vamos dizer assim, né, acender aí a população dentro dessa ideia de antecipação da maioridade. E aí começaram a distribuir panfletos pelas ruas e criar, vamos comparar com hoje, jingles de campanha, né, digamos assim, para que a população entendesse do que estava se tratando. Um desses versinhos, a apostila traz aí para a gente, que diz o seguinte: queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, ou seja, deixa a lei para lá, né, e vamos antecipar a maioridade do imperador para que ele possa assumir o poder. A campanha dos liberais deu certo. Em 1840, Pedro de Alcântara é coroado nosso imperador Dom Pedro II, então nesse episódio conhecido como golpe da maioridade. Então, neste ano, tem início o segundo reinado. Lembrem-se que o Dom Pedro II, agora nosso segundo imperador, era brasileiro e era querido pela população brasileira, porque assim, ele nasceu aqui, ele foi deixado aqui sozinho, sem a família, né, com 5 anos de idade. Então, existia um carinho aí da população por ele, enquanto pessoa. Enquanto governante, nós vamos ver que as coisas não são bem assim. E para ilustrar esse momento, a apostila nos traz esse quadro chamado Sagração de Dom Pedro II, de um pintor chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos. Percebam o seguinte: Dom Pedro II, ali, né, em posição central no quadro, está sendo retratado como uma pessoa mais velha, né? Ele parece ser mais velho ali. Até, né, o corpo dele, um menino de 14 anos de idade, não era, né, desse tamanho, com um corpo assim, né, dessa estrutura, né? Então, lembrem-se daquela questão que nós vimos lá desde a época do absolutismo, né? Ele foi retratado aí de uma maneira, né, alto, forte, para mostrar, né, que agora ele tinha o poder. Dom Pedro II, então, assume o poder e monta o seu ministério, formado pelos liberais, que tiveram a ideia, né, do golpe da maioridade. E aí, em 1840, era a época de eleições para o poder legislativo, então, para escolher novos deputados e senadores. Lembrem-se que a eleição nessa época excluía grande parte da população brasileira. Nessas eleições, os liberais estavam tentando também dominar, né, o poder legislativo. Então, assim, já tinham os ministros e agora queriam ter a maioria dos deputados e senadores. Os conservadores reagiram. E essas eleições, elas foram marcadas por brigas intensas. Inclusive, ficaram conhecidas como eleições do cacete, de cacetadas, e na época se dizia o seguinte: para os amigos, pão, para os inimigos, pau. Foi uma eleição extremamente violenta, com assassinatos, roubos de urnas, fraudes na apuração dos votos, porque, né, tanto liberais como conservadores queriam as vagas do poder legislativo. Os liberais venceram,
Os conservadores não gostaram, foram reclamar com Dom Pedro II e o Dom Pedro II resolveu anular o resultado dessas eleições. Os liberais não gostaram dessa anulação e fizeram revoltas em São Paulo e Minas Gerais no ano de 1842 contra, a anulação do resultado dessas eleições. E aí, tanto liberais como conservadores perceberam o seguinte: eles acharam que o Dom Pedro II, por ser um jovem adolescente, seria, um bobinho, digamos assim. Eles viram que o menino não estava para brincadeira. Embora jovem, aí em 1842, já com 16 anos, ele tinha conhecimento das leis, brasileiras. E ele sabia, por exemplo, que, de acordo com a Constituição de 1824, existia o poder moderador, que era aquele quarto poder exercido pelo rei. Então, ele não era tão ingênuo assim como liberais conservadores pensaram. Aí, assim, houve um momento em que o Ministério Liberal foi desfeito, conservadores foram chamados, e aí os liberais ficaram nessa briga. Até que eles perceberam que, se eles ficassem nessa briga, correria o risco de nem liberais, nem conservadores ficarem com cargos de ministro, nenhum dos dois iria ajudar o rei. E aí eles resolveram que era hora de dar fim a essas brigas. A partir de um determinado momento, o Dom Pedro II passou a misturar liberais e conservadores no poder. Não que isso tenha feito assim uma grande diferença, Porque, como eu falei para vocês anteriormente, conservadores e liberais tinham mais semelhanças do que diferenças entre eles. Passado alguns anos do seu governo, o jovem Dom Pedro II resolveu mostrar para todo mundo que era ele que mandava no país. Lógico, não de uma forma tão autoritária como seu pai. Ele criou no Brasil o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, que funcionava da seguinte forma. No parlamentarismo tradicional, que é o parlamentarismo inglês, ocorrem eleições para o parlamento. Aí, dentre esses membros eleitos do parlamento, são escolhidos 3 representantes. Desses 3 representantes, é escolhido um que será o primeiro-ministro, o chefe do parlamento. Caso haja alguma briga muito séria entre o primeiro-ministro e o parlamento, o primeiro-ministro é tirado do cargo e aí volta todo o processo para escolher um novo primeiro-ministro. É assim que funciona tradicionalmente. No parlamentarismo brasileiro, funcionava da seguinte forma. Existiam eleições para o parlamento, deputados e senadores. E aí, o imperador, Dom Pedro II, vai escolher uma pessoa, que pode ser que não tenha nada a ver aí com esses deputados e senadores eleitos, para ser o seu primeiro-ministro. Em caso de brigas entre o primeiro-ministro e o parlamento, quem vai embora é o parlamento, porque o primeiro-ministro é homem de confiança do imperador. Então, assim, para que serve esse parlamentarismo às avessas? Na verdade, ele serve como um instrumento de centralização política nas mãos do imperador, porque o primeiro-ministro, que será o chefe do poder legislativo, ele é uma pessoa de confiança do imperador e vai acabar obedecendo às suas ordens. O segundo reinado começa, então, de uma maneira um pouco tumultuada por conta dessas brigas entre liberais e conservadores, mas o Dom Pedro II, embora muito jovem, consegue se impor a esses grupos políticos. Lembrem-se também que no ano de 1845, o Dom Pedro II acaba com a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, que foi uma das revoltas mais longas do período regencial, e pouco a pouco o menino vai mostrando que, apesar de ser muito jovem, ele tinha sido preparado para o cargo e que ninguém ia tirar proveito dessa situação, como algumas pessoas acharam que ia acontecer. No governo de Dom Pedro II, leis importantes também serão aprovadas, mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu vejo vocês lá. Tchau, até mais!